Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que não apareço por aqui, mas hoje eu aproveitei essa oportunidade, né? Aconteceram várias coisas nas últimas semanas, como por exemplo, a perda do meu bebê, né? Eu estava grávida de 3 meses e inclusive eu deixei um texto falando um pouco sobre essa perda lá no meu Instagram, né? Então, eu não vou muito me aprofundar sobre isso aqui, porque o vídeo de hoje não é para falar sobre isso, mas eu falei já um pouco lá no Instagram, né? Então, se vocês quiserem passar lá para poder ler o texto que eu deixei, uma reflexão sobre essa perda, né? O que Deus tem me ensinado sobre isso, é só ir lá no meu Instagram, Dica Books. Concernente ao vídeo de hoje, eu quero trazer uma resenha, na verdade, dessa leitura, né? Trazer as minhas impressões da leitura desse livro aqui, Mulheres em Apuros, da Martha Pearson. Eu li esse livro em um grupo de leitura da minha igreja, né? Um clube do livro só para mulheres. E, assim, foi uma experiência agradável, né, muito boa. Os momentos foram maravilhosos entre as irmãs, né? E apesar de eu ter sido muito lenta nessa leitura, né? Então, eu acredito que a maioria já finalizou, não sei se todas finalizaram, mas eu sei que eu fiquei mega atrasada, né? Super atrasada devido a tudo que estava acontecendo, né? Pedro, meu filho, estava doente e assim ele passou por vários quadros de virose, então assim juntou tudo isso, outras leituras que também estava pendente. Então acabou que culminou nesse atraso, mas graças a Deus eu finalizei anteontem, se eu não me engano, anteontem, finalizei essa leitura e eu quero compartilhar um pouco com vocês as minhas impressões, tudo aquilo que eu aprendi, o que eu achei dela, se vale a pena ou não, né? Eu vou deixar tudo aqui nesse vídeo. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Aproveita e vai passeando aí pelo canal, assista outros vídeos. Eu trago várias dicas de livros aqui, né? Com as minhas impressões, o que eu achei, do que se trata as leituras. Eu compartilho vários vídeos aqui com vocês, então dá uma passeada por aí e aproveite e se inscreva no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que eu achei desse livro? Logo de início, na capa, você vai observar que o título do livro é Mulheres em Apuros. E um subtítulo que diz Soluções Bíblicas para os Problemas que as Mulheres Enfrentam. Então, é basicamente sobre isso, né? O livro é sobre isso, é um livro voltado para mulheres, mulheres que realmente estão em apuros, mulheres que precisam de aconselhamento bíblico, que muitas das vezes precisa de outras mulheres ou de uma outra mulher madura que possa aconselhá-la, que possa discipulá-la, direcioná-la dentro das escrituras. Então, o próprio título já descreve do que se trata esse livro, de soluções que ela traz de forma bíblica para os problemas que as mulheres enfrentam. E só para deixar aqui uma breve biografia da Martha, diz que ela é formada em enfermagem, né, pelo Hospital Memorial. Ela desenvolve seu ministério na área de aconselhamento bíblico. Então, a Martha, ela desenvolve o seu ministério na área de aconselhamento bíblico, e nós percebemos isso em toda a forma de escrita que ela utiliza no livro, né? Ela tem recebido seu treinamento pela uma associação de conselheiros e ela é casada há 40 anos com Sanford Pearson. Não tenho certeza se é assim a pronúncia do nome do marido dela. Ambos são membros da Igreja Bíblica da Fé, onde Martha ministra estudos bíblicos para as senhoras.
Então, aqui uma breve introdução, só para você saber quem é Martha Pierce. Quem é essa mulher incrível, maravilhosa, em que nós podemos aprender com essa mulher, né? Com essa conselheira bíblica, porque de fato ela é uma conselheira bíblica, nós percebemos isso na forma como ela se expressa através da escrita. Então, assim, o livro ele é dividido em partes, né? Tem aqui a parte 1, parte 2 e parte 3. Então, o livro ele é dividido em 3 partes. Sendo que na primeira parte ela vai trazer soluções bíblicas para os problemas com outras pessoas, ou seja, problemas de relacionamentos interpessoais, né? E na parte 2 ela vai trazer soluções bíblicas para problemas com você mesma, então os problemas que nós mulheres enfrentamos com nós mesmas, como por exemplo, vaidade, TPM, legalismo. E na parte 3, ela vai trazer soluções bíblicas para os problemas com o mundo, né? Como nós, mulheres cristãs, nos relacionamos com o mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Nessa época aqui, nessa era aqui, como por exemplo, a influência do feminismo, o papel da mulher na igreja. Nós percebemos que atualmente existe hoje diversas igrejas, né, onde a mulher se intitula pastora, apóstola, e ela vai trazer, né, toda uma explicação sobre essa temática dentro das escrituras, o que as escrituras falam sobre a mulher possuir um ofício de pastora, né? E assim, é incrível como ela traz toda uma explicação com os textos bíblicos, com a fala de Paulo, como Paulo conduziu, né, as igrejas, essas questões que surgiam dentro da igreja, o que a Bíblia fala sobre isso. Existe mulher pastora? Deus chamou a mulher para ser pastora? Né? Claro que não, né? Claro que não. A gente sabe que vai ter mulheres que vai discordar disso, né? Principalmente na nossa atualidade, onde o feminismo também tem adentrado dentro das igrejas. Infelizmente, muitas mulheres ela vai se posicionar contra essa fala de Paulo. E, gente, sinceramente, eu penso que quando você vai contra a fala de Paulo, você está indo contra o próprio Deus, porque foi Deus que instruiu Paulo. Foi Deus que deixou isso nas escrituras por intermédio da vida do apóstolo, né? Então, assim, Deus deixou sempre claro que esse ofício foi dado ao homem, né? E ela fala de forma incisiva, né? Não existe meio termo, a gente percebe na escrita da autora que ela é assim, ela fala a verdade, né? É isso e pronto. Se você não concordar, é outra coisa, mas é isso aqui. É isso aqui que a Bíblia fala. É isso que a palavra de Deus fala. Então, ela não faz rodeios, tá? Ela fala que não existe, que isso foi uma instituição humana e pronto, né? Doa quem doer. E essa é a verdade. A verdade da palavra de Deus é que não existe esse ofício para mulheres. E ela vai discorrer todos os papéis que foi dado à mulher dentro do reino de Deus, que os papéis da mulher é distinto dos papéis do homem, né? Então ela traz toda essa explicação. Também ela vai falar sobre provações e na conclusão do livro ela traz um apêndice com exercícios sobre a salvação e esboço biográfico. Os capítulos do livro são bem enxutos, como eu falei, ela não é uma escritora que faz muito rodeios. Ela simplesmente fala e expõe as escrituras. O que eu vi assim na característica da Marta, que me cativou muito assim, que conquistou a minha confiança em relação ao trabalho dela, é que ela não traz especulações.
é que ela não fala de achismo, o que ela pensa, o que eu acho, não é sobre isso. É o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia quer ensinar às mulheres cristãs, entendeu? E é isso que ela fazia na igreja, né, como conselheira. Ela basicamente, ao ler, você percebe isso, que basicamente ela quer nos chamar e falar, olha aqui o que a palavra de Deus quer dizer para você, mulher. Recentemente eu falei lá no meu Instagram que ao ler o livro da Marta, eu sinto como se ela estivesse me chamando para bater um papo, né, uma conversa e expor as verdades de Deus nas Escrituras. Então é assim que eu vejo a forma dela escrever, né, dela se comunicar por meio da escrita com nós, mulheres. A cada capítulo do livro, ela traz questões para estudos onde precisa, né, exige que o leitor, né, que a leitora abra a palavra de Deus, compare os versículos, veja o que a palavra de Deus diz. Isso é muito bom, apesar de exaustivo, é muito bom porque você vai se familiarizando com as escrituras, né, vai encontrando as respostas dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, né? Nós não precisamos buscar respostas em outras coisas, né? Em outros lugares ou em pessoas. Nós temos todas as respostas que nós precisamos na palavra de Deus. E ela deixa isso exatamente claro. Então, assim, por que eu falei que era um pouco exaustivo? Porque, gente, a gente sabe que em nossa vida corrida, de dona de casa, de cuidar com os filhos, de dar atenção ao marido, de tantas outras coisas, às vezes nós achamos que, estou cansada, não tem como, não consigo ficar abrindo versículo por versículo. Então, por isso, é um pouco exaustivo, é um pouco puxado, né? Porque são estudos, né? Estudo é isso, é você parar, se debruçar, abrir a palavra, ler a palavra, voltar no texto, buscar as respostas, responder as questões. Então, isso tudo demanda tempo. Mas, por outro lado, eu vejo que isso é muito bom, porque isso, como eu falei, nos deixa familiarizados com os textos, né? Com os versículos, né? Nos deixa respaldada, nos deixa assim com respostas, porque se por acaso você se deparar com uma mulher, com uma amiga, com aquela irmã que está caminhando na fé, que surgirem questões que você precisa responder para ela, você já tem aqui um livro que vai te dar orientações, vai te dar um norte e vai te mostrar versículos que você pode também estar utilizando para ensinar essas mulheres, né? Para provar para ela o que a Bíblia diz sobre determinadas coisas, o que a Bíblia diz sobre o feminismo. Existe mulher cristã feminista? Tem como eu ser cristã e ainda assim ser feminista, né? O que a Bíblia vai falar sobre egoísmo? O que a Bíblia vai falar sobre ser submissa aos vossos maridos? O que significa ser submissa, né? Então, tudo isso a gente precisa estar munida de conhecimento da palavra de Deus. E o bom que essa obra, ela traz isso, sabe? Foi isso que me cativou muito na forma de a Marta abordar determinados assuntos. Não é fácil você ficar lendo versículos por versículos. A gente está acostumado a simplesmente ir lá para a internet e assistir um vídeo pronto sobre determinadas coisas e pegar cortes, né, e ouvir aqueles videozinhos curtos sobre determinada coisa. E nós estamos vivendo em uma era, né, uma geração em que as pessoas não querem ir lá ler, ir averiguar sobre aquilo, né? Abrir a Bíblia para entender sobre aquilo, né? Então, por isso se torna exaustivo, mas vale muitíssimo a pena. Às vezes eu ficava relutante, às vezes eu ficava assim, vou pular os exercícios, não vou responder mais isso aqui não e vou dar o livro por finalizado.
Mas quando eu começava a examinar os textos, né, que ela pede, né, sempre que eu lutava contra mim mesma e falava, não, eu vou até o fim, vou fazer tudo certinho como ela está pedindo, no decorrer desse processo eu ficava assim, nossa, que bom que eu não desisti, que bom que eu lutei contra mim mesma e venci e consegui fazer esse estudo. Valeu a pena, né? Valeu a pena porque você se sente ainda mais fortalecida através da palavra do Senhor, né? E você se sente assim reforçada de que você está indo no caminho certo, indo contra este mundo, indo contra as filosofias deste mundo, o padrão deste mundo, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso para nós não nos enquadrarmos ao padrão deste mundo, não nos moldarmos ao padrão deste mundo, mas ir contra os padrões do mundo. E para você ir contra os padrões do mundo, você precisa ir de acordo, né, ser moldada com a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E para você saber, você precisa ir para a palavra de Deus, você precisa esmiuçar as escrituras, né? Então, falando sobre as temáticas, como eu falei, eu gostei muito, um ponto assim, chave, né? É que, por exemplo, tem uma temática que ela vai falar sobre transtorno alimentar e ela, assim, ela é muito sábia, né? Ela sempre fala, ela não parte para a ignorância e para a arrogância de negar que existe transtornos, não é isso. Mas ela também nos chama a realidade de que muitas das vezes nós estamos nos escondendo, né, atrás de rótulos para não dar para não chamar esses determinados rótulos, né, de pecado, né? Nós estamos esquecendo de que nós devemos lutar contra o pecado e não simplesmente aceitar aquilo como um transtorno, como um título, como um rótulo e ficar por isso mesmo e não buscar mudar, né? E não buscar viver em novidade de vida, né? Então, assim, ela é muito incisiva quanto a isso. Como eu falei, ela não amassageia o ego, sabe? Ela fala a verdade, né? É pecado e pronto. Como eu falei, o livro é separado por partes, né? E ela fala das soluções bíblicas para os problemas com outras pessoas. Então, daí já a gente pode falar um pouco sobre a fofoca e a difamação, que está muito relacionado ao outro, né? E eu achei, assim, incrível, aprendi muito com a Marta sobre fofoca, né? De como somos tentadas a falar sobre as pessoas, falar pelas costas, falar, fazer comentários, né? Dizer que vai orar, mas dali já começar a falar da vida dos outros, né? E isso é um pecado. E sabe o que eu achei interessante? Ela vai falar sobre isso e traz um versículo sobre isso, que quando nós fofocamos sobre o outro, nós também estamos tentando contra o nosso próximo. E geralmente a fofoca é acompanhada de difamação, né? Muitas das vezes a pessoa fofoca e difama a pessoa e também fala falsos testemunhos, né? Fala coisas que não existiam, né, sobre o outro. E isso é tentar contra o próximo, né? Ela deixa muitos versículos para justificar esse argumento. Ela fala sobre legalismo e, assim, quando eu li sobre legalismo, eu me enxerguei como eu era anos atrás, uma pessoa legalista, super legalista. Geralmente essas pessoas legalistas, elas são arrogantes, elas são muito arrogantes, elas se sentem mais santas, mais espirituais do que as outras, ela prejulga o outro, né? E na verdade ela até condena o outro, né? Ela acredita que o outro não vai ser salvo porque não faz as mesmas obras que ela faz, porque não se veste como ela se veste, porque não fala como ela fala,
porque não se comporta como ela se comporta. Então, assim, o legalista, ele é realmente muito arrogante. Ele é arrogante demais. Eu acho que ele pensa que conhece o evangelho, mas não conhece o verdadeiro evangelho. Então, assim, com muito pesar e com muita vergonha, eu assumo que outrora eu já fui sim uma pessoa muito legalista, porque eu vim de igrejas assim, legalistas. Foi assim que eu fui ensinada, né? E o legalista, ele pensa que será salvo por suas obras, né? Ele prejulga que será salvo por suas obras e que Deus responde por causa dos sacrifícios que ele faz, por causa das coisas que ele faz, do tanto que ele ora, do tanto que ele lê a Bíblia, que ele vai ao monte, que isso e aquilo. Então ele prejulga que Deus vai fazer de acordo com o que ele quer por causa das ações dele. Ele não entende sobre graça, ele não entende sobre a doutrina da graça, sobre se você ser salvo não pelos seus méritos, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pela graça e misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim, quando eu li legalismo, né, nesse livro da Marta, eu assim, nossa, falei, uau, graças a Deus, eu rendi. Graças ao Senhor por Ele ter me libertado do legalismo, por Ele ter tirado as escamas dos meus olhos, as vendas dos meus olhos e ter me feito ver que não era por mim, mas era apesar de mim, né? Era tudo por meio da graça de Deus. Eu fui salva pela graça de Deus. Quando eu entendi isso, não foi através dessa leitura que eu entendi, mas quando eu entendi que eu fui salva mediante a fé em Cristo Jesus pela graça, né, pela graça de Deus, eu me senti que tivesse tirado um fardo sobre mim. Eu me senti verdadeiramente livre, sabe? Aquele versículo que diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Não é se as regras te libertar, não é se a doutrina de determinada igreja te libertar, você vai ser livre. Não é os dogmas, o que você faz ou deixa de fazer, que você vai ser livre, não. É se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, eu verdadeiramente me senti livre. Eu me lembro que quando eu li sobre isso, quando eu vim entender sobre isso, eu senti como se tivessem tirado um fardo sobre minhas costas. Eu entendi que o Evangelho de Jesus não é um fardo, né? E quando eu entendi que foi pela graça, eu percebi que o que eu fizer para o Senhor, né, vai ser só um meio de gratidão, né, por tudo que Ele fez por mim, né, por ter me salvado. Uma consequência, uma espécie de consequência. Eu entendi que eu não preciso fazer coisas, cumprir tabela, cumprir jeito de ser, para então alcançar o coração de Deus, como a gente ouve por aí, né? Não. Foi Ele quem me alcançou, foi Ele quem me elegeu, que me redimiu, que me justificou. Foi tudo graças a Ele, não graças a mim, né? Na verdade, o homem é impossível de se salvar. É impossível o homem se salvar pelo que ele faz ou pelo que ele deixar de fazer, não tem como. Só foi através do sacrifício de Jesus que nós obtivemos salvação. E ela fala sobre isso também aqui, né, no término do livro. Tem várias questões que ela vai responder, que ela vai fazer as perguntas e vai te dar referências bíblicas, olha só. Tem várias perguntas que ela faz e ela deixa os trechos, né, as referências bíblicas para você estar examinando e meditando sobre elas, né? Por isso que eu falo que se uma irmã chega na igreja e você terá que ensiná-la, terá que ajudá-la, né, no seu início de caminhada, seria muito bom você ter um livro como este para você ajudar essa irmã que está começando agora, saber como discipular essa irmã, como aconselhar essa irmã biblicamente. Então a Marta, ela te ajuda a fazer isso, né?
por meio dessa obra aqui, você vai com certeza ajudar essa irmã nova na fé. E outra coisa também que na obra você vai se deparar com muitas ilustrações. Isso nos ajuda a entender o que a autora está querendo dizer. Então, assim, são diversos exemplos, falas que ela traz para facilitar a sua compreensão. Ela também vai abordar sobre o feminismo. São temas que realmente têm muito a ver com o público feminino, com nós mulheres, né? Então ela traz tudo aqui nesse livro, que é Soluções Bíblicas para os Problemas Relacionados com o Mundo. E aí ela vai discorrer sobre o feminismo, o movimento feminista. Eu achei assim incrível, porque o movimento feminista, ela também vem com esse argumento de empoderamento, de colocar a mulher acima de tudo, né? E a gente não tem como ouvir sobre o feminismo e não lembrar de Eva, porque foi isso que Eva quis, né? A Bíblia diz que Satanás falou assim para Eva: você pode comer de todos os frutos do jardim, é verdade isso? E ela, não, a gente não pode, porque o Senhor disse que se nós comermos, nós morreremos. E a serpente falou, não, você não vai morrer. A serpente distorceu, ela mentiu, ela falou uma outra coisa e ela acreditou naquilo que a serpente disse, né? Que ela não morreria, mas o que realmente atraiu Eva foi quando a serpente falou: Deus sabe que se você comer, no dia que você comer, você será semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então ali a gente já percebe o primeiro ato feminista, né, nas escrituras, o primeiro ato de rebeldia e desobediência partindo da mulher, né? De ser como Deus, de ser semelhante a Deus, né? De querer estar no poder. Olha aí esse empoderamento, de querer estar até mesmo sobre o homem, né? De ver o papel masculino, de desprezar, na verdade, a masculinidade dos homens, de tirar deles aquilo que o Senhor, o próprio Deus, colocou para o homem. E assim a mulher, ela segue se rebelando, deixando de assumir o seu papel, o papel que Deus deu para ela, para querer assumir o papel do homem, né? E dentro da igreja não está sendo diferente. Muitas mulheres, ela quer tomar o papel do homem, ela quer tomar o lugar dos homens que Deus não concedeu para elas. Então nós podemos aprender aí muito sobre isso, sobre esse movimento, ao mesmo tempo aprendermos sobre o papel da mulher no reino de Deus, né? A mulher, ela não foi instituída para tal autoridade, né? De ensinar sobre os homens. A mulher não foi instituída para isso. Em nenhum lugar das escrituras você vai ver Deus convocando a mulher para isso. E eu não estou falando aqui que a mulher, ela não é útil, ela é muito útil dentro do seu papel, né? Quando a mulher, ela entende isso, ela também é liberta de um fardo que ela não precisa carregar e ela passa a desenvolver um coração humilde. Quando a mulher entende o seu papel, entende para que foi chamada e qual é a sua identidade em Cristo, ela não precisa dar ouvidos às filosofias deste mundo, ela não precisa, na verdade, os argumentos deste mundo não a seduz, porque ela sabe quem ela é em Cristo, sabe? Porque ela entende para que foi chamada. Então, nada disso a seduz, nada disso que o mundo fala, os argumentos do mundo, dizendo que se, por exemplo, ela cuida do lar, ela cuida do marido, dos filhos, ela vai ser inferior. Quando a mulher entende qual é o seu papel, para que foi chamada, todos esses argumentos do mundo não a seduz. Todos esses argumentos do mundo
não a convence de que ela é inferior, porque ela sabe o seu valor em Cristo. Ela sabe quem ela é em Cristo. Ela sabe para que foi chamada e como ela tem glorificado a Deus através de sua vida dentro do papel que Deus designou para ela. O que eu percebo é que hoje está muito difícil de encontrar mulheres, como o apóstolo Paulo descreve, né? Está muito difícil de encontrar essas mulheres mais velhas que ensinem as mais novas. Assim, mais velhas, tudo bem, que tem a ver sim com a idade, porque as mulheres mais maduras, ela já viveu mais tempo, então ela tem mais experiência de vida do que as mais novas. Mas eu diria também que tem mulheres mais novas que são muito sábias, né? Que são, assim, claro, talvez limitada porque por ela ser nova, ela não viveu muito sobre a vida ainda, mas ela também pode ser uma mulher muito sábia, independente da idade. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que ela me aconselha biblicamente e ela é mais nova que eu, ela é mais nova do que muitas irmãs que eu conheço, mas ela é uma menina sábia, ela é uma moça sábia e ela sabe aconselhar biblicamente. Porém, eu sei que ela é limitada, como por exemplo, por ela ser solteira, sei que ela talvez não consiga, né, me aconselhar com maior precisão em um assunto conjugal, por exemplo, porque ela não tem experiência sobre isso. Mas por isso que a gente não deve se prender tanto à questão da idade, porque mesmo ela sendo limitada, não significa que ela não possa ser conselheira, que ela não possa ser uma irmã que conselha biblicamente. Mas as mais maduras, as mais velhas, né, as mais maduras, são ainda mais experientes, porque o tanto de anos que ela viveu, ela com certeza vai saber me ajudar, né, em meus problemas que estou começando a vida agora. Por exemplo, uma mulher, talvez uma mulher viúva, uma mulher que já está com os filhos adultos, ela é mais velha, então ela já viveu muito, ela tem mais experiência com o maternar, com a vida conjugal. Essa mulher, ela com certeza vai conseguir ajudar uma jovem que acabou de se casar, entendeu? Então, por isso o apóstolo Paulo fala isso, que as mulheres mais velhas venham ensinar as mais novas. Mas essas mulheres mais velhas, eu falei que tá difícil de se encontrar dentro da igreja, porque infelizmente as mais velhas também estão se deixando levar pelos padrões deste mundo. E o apóstolo Paulo fala: não, você é mais velha, você precisa saber como aconselhar as mais novas, você precisa dar o exemplo para as mais novas, para as que estão começando a vida agora, sendo uma mulher piedosa. E piedosa aqui não vem no sentido de piedade, de pena do outro, mas de uma vida de virtude, uma vida em que você venha estar pautada nas Escrituras, que você venha ser conduzida pela palavra de Deus. Aí sim você vai se tornar uma mulher piedosa. E aí sim você vai poder ajudar as outras, né, de forma ativa e de forma que venha glorificar a Deus, né? Tudo é para a glória de Deus, claro, né? Então, assim, para a glória de Deus, para o fortalecimento do reino de Deus, né? Enfim, gente, para finalizar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu quero indicar esse livro para vocês. Aproveite, convide outras mulheres, convide sua amiga para ler juntas. Um livro tão incrível, tão maravilhoso, um livro que vai assim te chacoalhar, te trazer verdades de Deus, da palavra de Deus, e que com certeza vai te ajudar a ser uma mulher submissa, humilde, uma mulher piedosa, uma mulher que verdadeiramente entende o seu valor e o seu papel designado por Deus. Não é pelo homem, é por Deus. Você sabe o que é isso?
é por Deus, é para a glória de Deus. Então, eu vou aproveitar esse momento e deixar o link dele aqui embaixo e comprem esse livro. Tenha esse livro na sua estante porque vale muitíssimo a pena. Ele com certeza vai te ajudar na sua caminhada cristã. Presenteie uma amiga, uma irmã, um familiar, de repente a sua mãe, uma tia, seja lá quem for. Presenteie com esse livro, vale muito a pena, né? Com certeza vai ajudar muito essa pessoa a entender diversas temáticas atuais, né, que nós estamos lidando em nosso tempo. É isso, gente. Eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E outra coisa que eu gostaria de te convidar você pode ajudar no crescimento do nosso canal comprando qualquer coisa que você quiser lá no site da Amazon, clicando no meu link, tá bom? Então, você vai estar ajudando, né, no crescimento do meu canal para que eu venha trazer mais conteúdos como este para vocês. É isso, eu encerro por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.